Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um tema muito legal que é sobre chamado. Muita gente pergunta qual é o meu chamado, como eu posso descobrir o meu chamado e o que é chamado. A primeira coisa que a gente precisa entender, é uma coisa que a gente fala na teologia, é a questão da primeira menção, né? Qual que é a primeira menção de chamado na Bíblia, né? Qual que é a primeira vez que Deus chama o homem na Bíblia? Isso está lá em Gênesis, se eu for estudar, lá no Éden, é quando o homem peca, né? Adão e Eva eles comem da fruta proibida e naquele momento eles se escondem de Deus e Deus chama Adão. Ele pergunta: Adão, onde você está? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre chamado é que chamado não é ide, é volta. Chamado tem muito mais a ver com voltar para algum lugar da onde você saiu do que para você ir para algum lugar fazer alguma coisa. Ele tem uma ideia de você voltar a fazer o que você fazia antes, na verdade. E a pergunta é: o que Adão fazia antes? Ele se relacionava com Deus. Antes do pecado, Adão ele passava um tempo com Deus, né? Na viração do dia, Deus ia encontrar Adão. E nesse período ele conversava, ele contava para Deus o seu dia e tudo mais. Mas a partir do momento que ele pecou, ele sentiu vergonha, ele se esconde de Deus. E Deus vai lá e chama Adão de volta para esse lugar. Ele está chamando Adão: onde você está, que não ir na minha presença. Eu quero que você esteja aqui, eu quero me relacionar com você. Então, chamado, na verdade, é apenas um chamado. Todos nós temos um chamado. Seu chamado mesmo com o meu chamado. E qual chamado é esse? Sabe, o que você nasceu para fazer? Se relacionar com aquele que te criou. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado, é o chamado de todos nós. Todos nós temos apenas um chamado, que é o quê? Se relacionar com o nosso Criador, com o nosso amado, com o nosso Senhor, com o nosso Deus, com o nosso Pai, né? É o sacerdócio. É quando você conversa com Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu na sua carne na cruz. Então, chamado, ele tem muito mais a ver com isso do que você ir fazer alguma coisa, pregar, cantar, seja o que for. Chamado é isso. E, na verdade, o que a gente confunde, e que talvez muitas das vezes é a verdadeira pergunta, né? É o que é vocação, porque essa é a diferença. Isso é chamado, mas o que é vocação? E eu acho que na maioria das vezes quando as pessoas perguntam sobre o chamado, elas estão na cabeça, na verdade, né, perguntando o que é vocação, como descobrir a minha vocação. Vocação é aquilo que você foi criado para fazer. Se eu pegasse esse celular e eu martelasse, usasse ele para pegar um prego e martelar, talvez funcionaria, mas foi para isso que ele foi criado? Não. Então o que ia acontecer com ele? Ele ia quebrar, ia estragar, enfim, porque não foi isso que ele foi criado para fazer. O que ele foi criado para fazer? Um monte de coisa que não é ficar batendo, né, num prego, mas sim para, sei lá, tirar fotos, falar com pessoas, ligar, pesquisar coisas no Google, enfim, coisas incríveis, mas que se você ficar usando ele para martelar, você nunca ia descobrir, isso aí ia prejudicar ele. O problema é que muita gente fica nessa, né? Fica fazendo coisas que, na verdade, não foi aquilo que ela nasceu para fazer, não é aquilo que ela ama fazer, não é aquilo que ela, sabe, ela tem habilidades para fazer. E, na verdade, isso só tá machucando ela. Gente que não é pastor, mas está pastoreando, gente que não tem o dom para pregar, e aqui não quero entrar em questão de que você precisa ter dom para pregar ou não, enfim, isso daí é um assunto para um outro vídeo, mas a questão é que não é aquela vocação dela. A vocação dela é, sei lá, ser pastor no sentido de cuidar de pessoas, de visitar, enfim, pessoas que estão fazendo algo que funciona, sabe, parece que tá funcionando, mas na verdade tá matando elas porque não foi aquilo que elas foram criadas para fazer. Eu gosto muito de uma frase do Aristóteles, que ele diz assim, ó: onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Então, eu acredito que vocação está muito ligado nisso, é aquilo que você foi criado para fazer, né? Você tem uma certa habilidade naquilo, alguém que se comunica bem, né? Eu, no meu caso, eu posso não ser um bom professor, né? Um cara que sabe explicar direito as coisas, mas eu tenho muita facilidade na comunicação, eu converso com as pessoas, eu consigo me conectar muito fácil com as pessoas, né? A parte da comunicação, de falar. Então, na hora de pregar, isso fica muito mais fácil, né?
tipo, a questão de me conectar. E daí a parte de explicar, o Espírito Santo me capacita e me ajuda. Mas eu já tenho essa facilidade na parte de se comunicar com alguém, né? E dentre outras coisas que as pessoas podem fazer, tipo, tem gente que tem habilidade de cantar, ela canta muito bem e ela pode levar, né, a mensagem do evangelho através da música, enfim. E aí eu gosto de entrar num outro ponto, que não existe apenas a vocação de cantar e pregar, mas existe qualquer outra coisa que você faça, não sendo pecado, com certeza, mas que a maioria das pessoas considera secular. A partir do momento que você está fazendo com o propósito certo, ela se torna algo espiritual e se torna uma vocação. Não um chamado, mas uma vocação. A gente tem mania de falar chamado e eu às vezes tenho também, porque as pessoas entendem, você não precisa ficar explicando. Mas a intenção aqui do vídeo é que você entenda isso. Como é que é, né, a obra de Deus? A obra de Deus é cantar e pregar? O que é a obra de Deus? Porque na cabeça de muitas pessoas, você ser dono de uma empresa, você trabalhar numa empresa, num mercado, numa loja, você, sei lá, seja qual seja o meio que você esteja, por não ser pregar ou cantar ou ser missionário, não é a obra de Deus. Mas o que é, afinal, a obra de Deus? Jesus vai dizer em João capítulo de número 6, versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a obra de Deus é que não são várias obras. Deus não está fazendo muitas coisas, mas Ele está fazendo apenas uma coisa, apenas uma obra. Que obra é essa? Jesus diz: crer naquele que Ele enviou. Então, para a gente entender o que é a obra de Deus, quando eu estou fazendo alguma coisa, como é que eu sei se aquilo faz parte da obra de Deus? Toda obra que revela Cristo, né, o evangelho da graça, o evangelho que traz salvação, o evangelho que aponta para Cristo, o evangelho cristocêntrico, tudo aquilo que eu faço, que eu consigo de alguma maneira falar de Jesus, apontar para Ele, seja com a minha vida, seja com palavras, que é necessário a gente usar palavras, sim, né? O evangelho veio até nós por intermédio de palavras, não apenas por intermédio de bons exemplos. Toda obra que revela Cristo é a obra de Deus, seja cantando, seja pregando, ou seja sendo missionário, não necessariamente na África ou em algum lugar muito longe, mas dentro da sua escola, dentro da sua universidade, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dependendo, né? Vai que a tua casa, seus pais não são crentes, seus irmãos, não sei. Então, a obra de Deus é toda obra que revela Cristo, que através dela você fala de Cristo, você aponta para Cristo. Não existe uma forma melhor de você descobrir qual é a sua vocação do que com aquele que te criou. Sabe, eu não tenho um iPhone em mãos, mas eu lembro qual que é o nome do criador do iPhone, então eu vou falar do iPhone, né? Você não tem uma pessoa melhor para te explicar para que o iPhone serve do que o próprio Steve Jobs. Acho que é assim que fala o nome. Steve Jobs. Deve ser isso, eu acho que é isso, que eu me lembro assim. Se eu pegasse o celular e jogasse ele pra sair voando, eu seria um burro, né? Não é pra isso que ele foi criado. Agora, ele sabe pra que ele foi criado. Então, a melhor maneira de você descobrir qual é a sua vocação é exercendo seu chamado, é se relacionando com Deus, é conversando com Ele, perguntando pra Ele, e Ele vai te mostrar. Então, gente, esse era o vídeo de hoje sobre chamado, vocação. Espero que você possa ter ficado um pouco mais claro aí pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, curta, comenta, né, e o que você achou, sugestão para outros vídeos. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo, né, lá, aqui no final do vídeo. Lá a gente pode ter uma interação melhor. E é isso, até o próximo vídeo. Falou, valeu!